E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações. Nosso tricolor, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho e fique por dentro de tudo que acontece no São Paulo. E nesta terça-feira, galera, será decidido se o Campeonato Paulista retorna às suas atividades nos próximos dias. Na última sexta-feira, os clubes paulistas e também a Federação Paulista de Futebol enviaram um pedido ao governo de São Paulo para retornar os treinamentos, em seguida também retornar com o Paulistão. O São Paulo acredita que será liberado os treinamentos nos próximos dias e com isso já começa, né, galera, a se preparar o CT do nosso tricolor em Cotia para acomodar os jogadores que devem ficar, galera, confinados até o final do Paulistão em preparação, né, galera, para esse campeonato e nessa reta final. E em entrevista, galera, no canal do Nicola na última sexta-feira, Júlio Casares, principal candidato à presidência do São Paulo em 2021, não descartou o retorno de Muricy Ramalho ao clube em 2021. Muricy é amigo pessoal de Casares, que hoje está à frente, galera, dos demais candidatos à presidência do São Paulo na próxima temporada. Muricy deve retornar ao nosso tricolor como coordenador de futebol. Júlio Casares afirmou ainda que não conversou pessoalmente com Muricy sobre esse assunto, mas acredita, galera, que o ex-treinador de futebol e hoje comentarista da Globo deve sim retornar à equipe do nosso tricolor em 2021. Então é uma boa notícia aí para a equipe do São Paulo se Júlio Casares for o presidente do clube. E o jornal turco, galera, Sabah Sport, colocou o Galatasaray da Turquia como possível destino do atacante Fabinho da base do nosso tricolor. Segundo o jornal, o clube turco disputa a contratação do jogador com Bruges e o Anderlecht da Bélgica, além de clubes da Itália e Japão. Fabinho, galera, não aceitou qualquer proposta de renovação feita aí pela equipe do São Paulo e com isso, galera, deve deixar o nosso tricolor no próximo dia 30 de junho, quando termina o seu contrato com o nosso tricolor. O São Paulo, para não ficar a ver navios, usou uma regra da FIFA, né, galera, para receber uma multa do clube que contratar o jogador de até 90 mil euros por cada ano que o jogador ficou na base do São Paulo. Com isso, nosso tricolor deve receber uma boa quantia, né, galera, apesar de ser um valor baixo em questão de multas rescisórias de jogadores, em referência da saída do jogador que não aceitou qualquer proposta da equipe do São Paulo. E após, galera, o reinício também do Campeonato Português, o zagueiro Rodrigo deve retornar à equipe do São Paulo em julho de 2020. Rodrigo tem contrato de empréstimo até o próximo dia 30 de junho com o Portimonense de Portugal, mas não deve ser aproveitado, já que nem foi relacionado para as próximas partidas no término da competição do Campeonato Português. Rodrigo, galera, deve ser usado também no segundo semestre com a equipe do São Paulo devido ao aumento de partidas. Muitos jogadores da base devem ser aproveitados no elenco do nosso tricolor e com isso o defensor deve ter espaço na equipe do São Paulo. E ainda falando, galera, do Portimonense de Portugal, o meia Lucas Fernandes vem se destacando na equipe. Nesse final de semana, o meia marcou um golaço no ex-goleiro do São Paulo, Denis, hoje na equipe do Gil Vicente de Portugal. Lucas já começa também a mostrar interesse em outros clubes do futebol português, como o Porto e o francês como Nice. Com isso, galera, o São Paulo também pode faturar uma grana sobre o futuro aí do jogador, que deve ser vendido. Lucas foi vendido, galera, em 2019 por 10 milhões de reais. O São Paulo manteve ainda 50% do passe do atleta. Com isso, a venda do meia pode gerar uma boa grana aí para a equipe do nosso tricolor, que passa por um momento financeiro conturbado. E o jornal Marca da Espanha trouxe a informação que o lateral direito Juan Fran pode retornar ao Atlético de Madrid em 2021. O jornal destaca, galera, que o jogador pode retornar ao clube ao qual ele defendeu por 8 anos como dirigente de futebol e não como jogador. Por outro lado, galera, o São Paulo já mostrou que pretende renovar com o jogador por pelo menos por mais uma temporada. Juan chegou no São Paulo em 2019 e seu contrato vai até dezembro de 2020. Nesse segundo semestre, Juan também já pode assinar um pré-contrato e deixar o nosso tricolor praticamente de graça no final da temporada de 2020, mas possivelmente, galera, o jogador deve renovar aí com a equipe do nosso tricolor por mais uma temporada. Isso tudo vai depender nesse segundo semestre com a retomada aí do futebol em 2020. E o São Paulo, galera, deve renovar o contrato de João Rojas até dezembro de 2020. A ideia do clube é ver a evolução também do jogador, que estava no refis do São Paulo desde outubro de 2018. O clube deve deixar uma renovação engatilhada para o atleta até o final de 2021, ou seja, por mais uma temporada. Caso o jogador também, galera, mostre evolução nesse segundo semestre de 2020. Vai lembrar que o contrato de João Rojas vai até dia 30 de junho de 2020 e com isso o São Paulo deve renovar por mais 6 meses para ver a evolução do jogador e deixar também mais um ano engatilhado aí para o atleta se ele mostrar trabalho, né, galera, nesse semestre de 2020.
E como todos já sabem, galera, essa crise aí do coronavírus dificultou a vida de todos os clubes do futebol mundial. Com isso, não é diferente na equipe do São Paulo, que já fechou 2019 com mais de 150 milhões de reais em dívidas. Em janeiro de 2020, o clube também afirmou que não venderia jogadores do time titular de Fernando Diniz, como foi feito em anos anteriores com outros treinadores na equipe do São Paulo. Mas o clube, galera, possivelmente já mudou de postura no mercado e não descarta a venda do meia Igor Gomes, que tem o Real Madrid e vários outros clubes europeus sobre o seu radar. Vale lembrar, galera, que Igor Gomes já deu entrada também no início e também da retirada do passaporte português, o que facilita ainda mais a sua venda, que pode acontecer ainda esse ano, já que em Portugal algumas atividades já retornaram ao normal, inclusive a retirada do passaporte. O São Paulo, galera, espera arrecadar cerca de 50 milhões de euros, que é a multa do jogador, em 2020, e com isso aí sairia também, galera, do vermelho com a venda do jogador, que é um dos destaques da equipe do São Paulo. E na tarde dessa segunda-feira surgiu uma especulação nas redes sociais que Alexandre Pato, galera, recebeu uma proposta para retornar ao futebol chinês, mas essa informação é totalmente falsa. Pato retornou ao Brasil porque queria deixar, né, galera, o futebol chinês, inclusive pagou sua própria multa no clube para deixar a equipe e ficar também mais próximo de sua esposa. E o boato, galera, que surgiu ainda nessa segunda-feira, segundo o blog do São Paulo, era porque o jogador também voltou a utilizar as redes sociais asiáticas e por ter viajado até a China. Hoje o jogador, galera, está totalmente focado aqui do São Paulo e não existe qualquer proposta pelo jogador, segundo pessoas próximas ao clube, já que essa informação, galera, foi confirmada pelo site spfc.net. Então essa informação praticamente não é verdadeira, galera. Não existe qualquer possibilidade de Alexandre Pato deixar a equipe do nosso tricolor nesse momento. Bom, se você gostou das informações, deixa o likezinho, comente aí sobre esses assuntos, se inscreva aqui no nosso canal, sempre temos notícias do nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!